Mais de 34 mil acordos foram fechados em todo o país durante a 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O mutirão movimentou 2 bilhões de reais. O Revista TST de hoje mostra os resultados dessa iniciativa que promove diálogo e soluciona conflitos de maneira rápida e eficaz. O programa já está no ar e você vai ver também. Corretora de imóveis que prestava serviço como PJ tem vínculo de emprego afastado. Gerente dispensada por justa causa obtém direito a férias proporcionais. Frigoríficos são responsabilizados por morte de trabalhador em acidente com máquina. A família de um soldador que morreu ao cair de mais de 5 metros de altura não será indenizada. A conclusão da seção 2 de dissídios individuais do TST foi de que o próprio trabalhador causou o acidente ao retirar o cinto de segurança enquanto fazia reparos no armazém de soja. A mãe e a filha do soldador relataram que o acidente ocorreu enquanto ele fazia reparos no teto de um grande galpão para armazenagem de soja. O empregado se desequilibrou e caiu de uma altura de mais de 5 metros. O juízo de primeiro grau condenou as duas empresas envolvidas a pagar a indenização por dano moral no valor de R$300 mil, além de pensão mensal à família do empregado. Mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O TRT reconheceu que o acidente de trabalho aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Isso porque o trabalhador recebeu os equipamentos de proteção individual adequados e foi treinado para usá-los. No dia do acidente, ao iniciar o trabalho com risco de queda, ele estava usando o cinto de segurança, mas decidiu, por conta própria, retirar o equipamento da cintura. Em uma nova ação que pretendia anular a anterior, a mãe e a filha do trabalhador sustentaram que o acidente decorreu de atividade de risco, mas o pedido foi negado pelo regional. No TST, o caso foi julgado pela seção 2 de dissídios individuais. O relator do recurso, ministro Amaury Rodrigues, considerou que a primeira reclamada cumpriu razoavelmente a obrigação de fornecer EPIs ao obreiro, além de orientá-lo e fiscalizá-lo na medida do possível e do razoavelmente esperado quanto ao seu uso. Também afirmou que não é possível afastar a responsabilidade do autor pelo ato imprudente, tampouco reconhecer participação culposa do empregador sem o revolvimento do conjunto fático probatório. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, acompanhou o relator. Sendo feita a perícia, ele estava sem o cinto. Ele retirou os EPIs. Essa é a prova que está aqui. Nós não podemos examinar fatos e provas. Se ele sobe com os EPIs e cumpre todas as regras, e aí, após a queda, se verifica que ele retirou os EPIs, particularmente o cinto de segurança, que todos sabem que é fundamental, realmente, e ele era treinado, ele era fiscalizado, eu, de fato, não vi como alterar essa decisão. Com isso, a decisão que negou o pedido de indenização pela morte do trabalhador ficou mantida. O entendimento da SDI 2 foi unânime. Agora, uma novidade. Já está no ar o painel de gestão de precedentes da Justiça do Trabalho. Um precedente corresponde ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre determinado tema e que deve ser adotado pelas demais instâncias em processos semelhantes. O painel lançado possibilita o monitoramento e a otimização do fluxo de processos sobrestados. Além disso, oferece uma visão mais ampla da gestão de precedentes. Pela ferramenta, é possível acompanhar em tempo real a evolução dos processos e a aplicação das teses jurídicas. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br. E por falar em precedentes, o TST estabeleceu uma Semana Nacional voltada à temática. O evento será realizado entre os dias 12 e 15 de agosto na sede do Tribunal em Brasília. E vai promover ações para incentivar práticas que garantam a consolidação da política de precedentes na Justiça do Trabalho.
depois do intervalo. Equipamentos de proteção e medidas de segurança são fundamentais para evitar acidentes, principalmente quando o trabalho é realizado com o auxílio de máquinas. Em um caso julgado no TST, a JBS e a Seara Alimentos foram responsabilizadas pela morte de um técnico mecânico. Isso porque a atividade exercida era de risco. Daqui a pouco você acompanha os detalhes dessa decisão. O TST recebe manifestações sobre o pagamento de adicional de periculosidade para motociclistas. A participação pública é importante para que o tribunal tenha mais elementos para decidir sobre a questão. O tema é debatido na Corte em incidente de recurso repetitivo. Os interessados têm até 16 de junho para se manifestar no processo. Para ler a íntegra do edital, acesse o QR Code que aparece na tela. A segunda turma decidiu que uma empregada demitida por justa causa vai poder receber férias proporcionais. A decisão teve como base a Convenção 132 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, que garante a todos os trabalhadores e trabalhadoras férias proporcionais, sem distinção de tipo de dispensa. Quem está aqui conosco e tem os detalhes desse caso para a gente é a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa. Oi, Anderson e Luana. O caso envolve uma gerente de sindicato que se apropriou do cartão alimentação de uma estagiária. A mulher foi demitida por ato de improbidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reafirmou a decisão de primeiro grau que havia validado a justa causa. No entanto, com base em jurisprudência do próprio TRT, condenou a entidade sindical a pagar férias proporcionais à trabalhadora. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o sindicato sustentou que, segundo a súmula 171 do TST, esse direito não se aplica aos casos de dispensa por justa causa. Segundo o dispositivo, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. O caso foi analisado pela segunda turma. A relatora, a ministra Liana Schaibe, reconheceu haver um conflito aparente entre a legislação brasileira e norma internacional ratificada pelo Brasil. Isso porque a Convenção 132 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não faz nenhuma exceção quanto a esse direito. Ou seja, segundo a norma internacional, as férias proporcionais são devidas independentemente da causa da demissão. A ministra ressaltou que o princípio constitucional da regra mais favorável ao trabalhador e o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que tratados internacionais de direitos humanos têm status supralegal, superior à lei, fazem com que essa jurisprudência não tenha mais eficácia jurídica. Por isso, estaria justificada a superação do entendimento. A ministra Liana Schaibe destacou ainda o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os tribunais a observarem tratados internacionais sobre a temática. Enfatizou também que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados estabelece que um Estado não pode invocar direito interno para justificar o descumprimento de um tratado internacional ratificado, exceto quando a norma interna for mais favorável ao trabalhador. A decisão foi unânime. O sindicato entrou com embargos ainda não analisados. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Larissa. Até a próxima. E uma corretora de imóveis que prestava serviços como pessoa jurídica teve vínculo de emprego afastado. Para a 4ª turma, a contratação ocorreu de forma lícita. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento e tem as informações do caso para a gente. Oi, Michele. Oi, Luana. Olá, Anderson. A 4ª turma julgou um recurso de revista apresentado pela empregadora, uma empresa que oferece serviços de hospedagem pelo Brasil. A companhia recorreu ao TST após uma corretora de imóveis ter obtido em primeiro e segundo graus o reconhecimento do vínculo de emprego, apesar de prestar serviços por meio de pessoa jurídica. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, considerou que a diferença
entre um contrato de emprego e um de prestação de serviço autônomo é a subordinação jurídica. No caso julgado, a conclusão foi a de que a trabalhadora não tinha autonomia em relação a vários aspectos da atividade que realizava. Já a empresa defendeu que o contrato firmado com a trabalhadora tinha natureza comercial, sem os elementos que caracterizam o vínculo de emprego. No TST, o caso foi julgado pela quarta turma. O relator, ministro Ives Gandra, observou que a decisão do TRT contrariou a tese de repercussão geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 725. A tese reconhece a legalidade da terceirização e da contratação de prestadores de serviço como pessoa jurídica, independentemente da atividade desenvolvida. Ao considerar que o STF já consolidou o entendimento de que a chamada pejotização é válida quando não há subordinação jurídica direta, o ministro destacou que a contratação de PJ, formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade fim da empresa, não caracteriza irregularidade. Ainda durante o julgamento, o relator explicou que os fatos registrados pelo TRT não eram suficientes para comprovar os requisitos do vínculo de emprego. Por unanimidade, a quarta turma concluiu que a contratação da corretora de imóveis como pessoa jurídica não configura vínculo de emprego. A profissional entrou com recurso. Eu volto com vocês no estúdio, Luana, Anderson. Muito obrigada pelas informações, Michele. E a gente segue com o giro de notícias pelas turmas do tribunal. Os frigoríficos JBS e Seara vão responder pelos danos morais sofridos pela família de um técnico mecânico. O homem morreu em decorrência de um acidente de trabalho. Os ministros da primeira turma reconheceram que não houve culpa exclusiva da vítima, já que o trabalhador desempenhava atividade de risco. A vítima tinha 37 anos e trabalhava para os frigoríficos como técnico de máquinas industriais. Ele fazia a manutenção de uma misturadeira de massas quando foi atingido pelos eixos giratórios do equipamento. O homem morreu devido às lesões e aos impactos que sofreu. Na ação trabalhista, o pai e o irmão do profissional alegaram que a culpa pelo acidente foi exclusiva das empresas, que não observaram as normas de segurança necessárias e faziam pressão para que o serviço fosse concluído. Já as instituições argumentaram que as normas foram respeitadas e que cada trabalhador tinha um cadeado para bloquear o funcionamento das máquinas durante a manutenção, além do fato de que o técnico havia recebido treinamentos específicos para o cargo. Para um juízo de primeiro grau, a culpa foi exclusiva da vítima, que não teria bloqueado a energia do equipamento. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, manteve a sentença, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela primeira turma, sob a relatoria do ministro Hugo Scheuermann. Ele entendeu que não é possível atribuir culpa exclusiva ao empregado, porque isso ocorre somente quando o acidente de trabalho tem como única causa a conduta do trabalhador, sem nenhuma relação com o risco da atividade exercida. Culpa exclusiva da vítima é um conceito. Os fatos relatados é que levam a essa conclusão. E pelos fatos relatados, há outros tantos aspectos relacionados pelo Tribunal Regional que afastam a culpa exclusiva da vítima. O relator também ressaltou que diversas regras de proteção previstas na norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego confirmam esse entendimento. O ministro Dezena da Silva acompanhou o voto. É uma prova inconcursa, acima de qualquer dúvida razoável, de que a culpa foi exclusiva da vítima. Por isso, reitero o que já disse no julgamento do agravo e acompanho integralmente Vossa Excelência. Por maioria, a primeira turma reconheceu o risco inerente à atividade exercida pelo técnico mecânico. Com isso, o processo vai retornar à primeira instância para a definição dos valores das indenizações. As empresas entraram com embargos declaratórios. E se você quiser acompanhar os julgamentos das turmas do tribunal, é só acessar o canal youtube.com/TST. As sessões ocorrem às terças e quartas-feiras e também ficam disponíveis na plataforma. A Caixa Econômica Federal vai ter de indenizar uma advogada por danos morais. Ela tinha aneurisma cerebral e precisava fazer uma cirurgia de urgência, mas o banco demorou a autorizar os exames médicos pelo plano de saúde. Para a quinta turma, a conduta da instituição foi temerária diante de risco de morte da trabalhadora.
A mulher trabalhava na Caixa Econômica Federal, em Brasília. Ela exercia a função de advogada e se afastou das atividades para tratar um quadro de ansiedade. A trabalhadora relatou que, durante o período, foi diagnosticada com aneurisma cerebral e precisava passar por cirurgia de urgência. 4 meses depois do afastamento, a empregada pediu à Previdência Social prorrogação da licença, mas o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, negou o pedido e a considerou apta a retornar ao serviço. A situação da profissional também foi submetida a uma análise pela Caixa. O serviço médico da instituição financeira, por outro lado, considerou que ela não deveria voltar às funções. A trabalhadora entrou no chamado limbo previdenciário, que é quando INSS e empregadora discordam sobre a alta médica. A empregada também contou que passou por um grande abalo emocional, porque o banco demorou a autorizar os exames pré-cirúrgicos pelo plano de saúde. A advogada entrou com ação na Justiça Trabalhista contra a Caixa por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, reformou a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido. O TRT condenou o banco a pagar R$ 251 mil de indenização à trabalhadora. Em recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a instituição financeira pediu a redução do valor. O caso foi analisado pela 5ª turma. O relator, ministro Breno Medeiros, votou pela diminuição do montante a ser indenizado. Quantas outras situações que nós tivemos de outros casos aqui em que a pessoa estava fragilizada. Valores que beiram R$ 400 mil, a gente vai ver valores onde é a morte, onde é a amputação de membros, onde é que onde tem acidentes de trabalho grave, certo? E, na realidade, nada disso, não houve consequência, a não ser esse momento. O ministro Douglas Alencar abriu divergência. Para ele, o valor é razoável e proporcional. Aqui me pareceu mesmo adequado o valor proposto, sobretudo se nós considerarmos o parâmetro inscrito na CLT pela Lei 13.467, que procurou tarifar essa atividade de quantificação a partir do número de salários recebidos pelo trabalhador, e aqui nós temos uma trabalhadora que ocupava uma função significativa pela remuneração que oferia, em torno de R$ 32 mil. Daí porque o valor equivalente a 7 remunerações estaria, inclusive, muito aquém daquele teto de 50 remunerações que a CLT estabelece. A ministra Morgana Richa acompanhou a divergência. Fato é que, feliz da parte que tinha uma remuneração tão elevada, ela corresponde a 7,4 vezes o salário, o valor do dano moral fixado pelo tribunal da origem. E se nós olharmos a fixação ali de natureza média, a indenização corresponde a 5 vezes o valor do salário e a grave corresponderia a 20 vezes. Então, me parece que está dentro desse limite, porque o valor dor em si não tem preço. Por maioria de votos, a 5ª turma manteve a decisão do TRT, que condenou a Caixa a indenizar a advogada por danos morais no valor de R$ 251 mil. Não cabe mais recurso. No próximo bloco, supervisão administrativa, orçamentária e patrimonial da Justiça Trabalhista. Essas são as principais competências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O órgão, que completa 20 anos de instalação neste mês, está com uma página virtual sobre como essa história começou. Os detalhes já já. Como parte das ações comemorativas dos 20 anos de instalação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi lançada uma página virtual que mostra como tudo começou. Tá vendo esse QR Code na tela? Por ele você acessa o conteúdo. Ao longo dessas 2 décadas, o órgão se consolidou como essencial para a administração e o avanço da Justiça do Trabalho em todo o país. Por isso, também foram entregues medalhas comemorativas a quem fez parte dessa trajetória. A Justiça do Trabalho realizou a 9ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento busca solucionar o maior número de processos por meio de acordos sem a necessidade de decisão judicial. Com o slogan "Menos conflitos, mais futuro", conciliar preserva tempo, recursos e relações.
A 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista foi encerrada com resultados expressivos. O evento é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com apoio do TST e dos 24 tribunais regionais do trabalho. Ao longo desses anos todos, essa mobilização em torno da conciliação e mediação trabalhistas tornou-se a principal ação institucional da Justiça do Trabalho, voltada à promoção da cultura do diálogo, da escuta ativa e da pacificação social. No Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, um auxiliar de serviços gerais e o representante da empresa em que trabalhava resolveram juntos o impasse trabalhista. Eu acho que isso facilita, acelera os processos, né, que podem se arrastar durante anos e anos, como a gente costuma ver aí na justiça, mas acho que facilita esse momento, ter um espaço que a gente possa ter esse diálogo, acho que ajuda a gente a encaminhar os processos. Foi bem recebido, foi bem prático e rápido, e foi bom para ambas as partes, eu acho bem importante mesmo. Eles preferiram, né, encerrar, porque foi uma pessoa que trabalhou lá um tempo, também ter esse desfecho mais leve. E também, hoje em dia, o processo também acaba sendo... a gente tem que avaliar o custo e benefício, né? Às vezes, não vale a pena também a empresa ficar com aquele processo muito tempo, se arrastando, tendo desdobramentos. Então, foi uma decisão que foi tomada, nós sempre chamamos de sentença construída pelas partes e que efetivamente pacificou esse conflito. A 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista movimentou mais de 2 bilhões de reais. Foram realizadas mais de 100 mil audiências. Mais de 470 mil pessoas foram atendidas e cerca de 34 mil acordos foram homologados, em um ranking de tribunais de grande porte que levou em conta os valores arrecadados, audiências realizadas, pessoas atendidas, entre outros pontos. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficou o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, ocupou o terceiro lugar. O mutirão foi marcado por grandes acordos formalizados. Um deles, com o Grupo João Santos, totalizou 23 milhões de reais e deve contemplar até 600 pessoas. A conciliação foi viabilizada por meio de termo de cooperação judiciária, firmado entre o TRT da 6ª Região em Pernambuco, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público do Trabalho e a própria empresa. Outro destaque ocorreu no primeiro dia do evento no TRT da 15ª Região, em Campinas. O acordo envolveu a Caixa Econômica Federal e resultou em um valor líquido de aproximadamente R$ 4.400.000. O caso envolve o pagamento de horas extras, intervalo intrajornada e diferenças salariais. Vale lembrar que quem tem alguma ação trabalhista pode solicitar a conciliação em qualquer fase do processo durante todo o ano. Para isso, basta procurar o centro de conciliação mais próximo. Eu acredito verdadeiramente que o caminho que as partes encontram por elas mesmas, né, é o melhor, é um caminho feliz, vamos dizer assim, né? Esse é o caminho feliz, é o caminho ideal, onde há a possibilidade de que se converse não só sobre o dinheiro, mas principalmente sobre as questões que geram, às vezes, mágoas, mal-entendidos, e que, através dessas audiências do Sejus, que é possível que essas questões sejam dissipadas e dirimidas. Para conferir a lista completa com os resultados em todas as regiões da Justiça do Trabalho, aponte a câmera para o QR Code na tela. Acordo assinado entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Procuradoria-Geral Federal e a Advocacia Geral da União no ano passado continua produzindo resultados. Após analisar 2.196 processos remetidos pelo TST, a PGF optou por desistir de recursos extraordinários em cerca de 40% dos casos. Com isso, mais de 800 ações foram solucionadas apenas por meio da conciliação. O TST abriu inscrições para projetos de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho.
O programa Horizontes da Pesquisa Judiciária Trabalhista vai custear até 3 propostas de instituições acadêmicas de todo o país. Pesquisadores podem preencher o formulário eletrônico até o dia 29 de junho. Para isso, basta acessar o QR Code que aparece no canto da tela. As mulheres brasileiras dedicam toda semana 11 horas a mais ao trabalho doméstico e ao trabalho de cuidado quando comparadas aos homens. O segundo episódio da 7ª temporada do programa Jornada mostra como as responsabilidades com filhos, casa e familiares afetam a carreira e os salários das trabalhadoras. O programa conversou com mulheres que falaram dos desafios diários de conciliar a rotina profissional com os cuidados em casa. Quer assistir ao conteúdo? Então acesse o canal do TST no YouTube. O Revista TST de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.